Então vamos lá, eu vou conversar agora com o Tiago Machado, gerente da Tacraf, e Marcelo Cardoso, também gerente da Tacraf. Eu gostaria que abrir a primeira pergunta para o Tiago, que ele me dissesse, comentasse, conversasse sobre o que seria exatamente o processo de separação de sólido e líquido do rejeito. Bom, Augusto, no processo de concentração do minério, você precisa, a água é um recurso importante para fazer a separação, a concentração do material, né? Quando você tem a concentração do material, você também gera o rejeito, que é um material que economicamente não é viável naquele momento. E esse rejeito, inevitavelmente, ele está misturado à água. A separação sólido-líquido, ela visa justamente recuperar essa água que está no rejeito. Tá? Você recupera essa água para você utilizar em outros processos ou, eventualmente, voltar à natureza. Tá, agora, essa água é valiosa, né? É um insumo importante, mineral, que está cada vez mais caro, né? E mais difícil de buscar, né? Então, qual a relevância de você conseguir recuperar essa água? Bom, essa água você pode voltar ele ao processo de beneficiamento do minério. Então, quando você ali tá numa operação de uma planta e você precisa desse recurso valioso, justamente utilizar o mínimo dele, ou pegar ele, extrair ele da natureza e entrar com ele na planta novamente. Quando você pode recircular ele, essa é a grande vantagem, né? Isso, inclusive, é muito aplicado nos climas mais áridos. No Brasil, a água também, isso a gente pode ver com uma forma mais ecologicamente, uma forma mais sustentável, uma mineração mais comprometida com os recursos hídricos. Agora, você tem, Tiago, uma percentagem do que pode ser aproveitado de água num processo de separação do sólido do líquido? Então, Augusto, isso aí depende muito de cada aplicação, né? Isso depende da umidade que você tem no seu rejeito filtrado final. Então, a gente tem obtido aí, em aplicações, na casa de 10 a 20% mais ou menos. Ou seja, você consegue recuperar de 80 a 90% na filtragem. E essa água recuperada você volta para o seu processo de beneficiamento novamente, para o seu processo de concentração. Então, é mais ou menos esses valores que você consegue voltar para a sua planta, né, que você consegue recuperar. Essa recuperação da água que você citou, que volta para o processo, ela serve para todo fluxograma, ou ela é possível ser usada em todo o fluxograma do beneficiamento? Ela pode ser usada em todas as partes do processo novamente, Augusto. É claro que, por exemplo, isso você tem que tem que tomar um certo cuidado no dimensionamento da sua planta, porque, por exemplo, se você adicionar certos aditivos na filtragem, pode ser que esses aditivos eles promovam um problema em alguma etapa da concentração. Por exemplo, a cal no minério de ferro, se você adiciona a cal na filtragem e você volta para a flotação essa água, pode ser que você tenha problemas de recuperação. Então, por isso que até vai na parte de planejamento desse seu sistema de desaguamento, né? Tem que ser muito bem estudado, evitar esses componentes químicos que você pode ter um problema depois, em alguma outra etapa. Entendi. Com relação ao rejeito, né, a outra parte, né, da separação, né, e como é que fica esse rejeito depois de separado? Bom, exatamente, né? Então a gente pode dividir aí a parte da separação sólido-líquido do rejeito, na verdade, do tratamento do rejeito, né, pela filtragem, em duas grandes partes. A filtragem propriamente dita, então, basicamente, ali, inicialmente você tem uma etapa de espessamento para você corrigir a densidade. Depois dessa etapa de espessamento, você vai para a filtragem, você deságua esse rejeito, você tem a geração de torta, que está aí entre 10 a 20% de umidade. Para depois você tem que pegar essa torta e dispor ela corretamente na natureza. E aí que entra a área da Tacraf com o Marcelo, com os equipamentos de manuseio. Né? Quando você tem um volume operacional, e aí, Marcelo, eu peço até
para você explicar mais detalhadamente, que você é o especialista nessa área. Quando você tem uma geração muito grande, muitas vezes a sua operação fica muito mais, digamos, o seu OPEX fica menor se você aplica esses equipamentos de manuseio. A questão, Augusto, é a seguinte: o problema, né, do cliente, o problema, ele não está limitado só ao desaguamento, né? Ele não termina após a etapa de desaguamento, e ele tem que ser dado uma solução global para isso, na verdade. Então, a questão é, eu vou desaguar o rejeito e depois eu tenho que dispor isso de forma correta, né? É o que o Thiago está dizendo aí. Então, aí que entra uma análise global do processo como um todo, né? Não adianta nada você tratar só a parte de desaguamento e depois você vai dispor esse material de qualquer forma, né? Você vai estar transferindo, na verdade, um risco, por exemplo, de uma barragem para o risco de uma pilha instável, né? Então, essa análise ela tem que ser feita globalmente, esses dois aspectos principais têm que ser analisados, né? Então, a nossa atuação aqui na CRAF, né, dando suporte a essa parte de desaguamento, seria, em primeiro lugar, analisar qual que é a situação, qual que é a solução ótima do ponto de vista de OPEX e CAPEX, mas levando em consideração o desaguamento e a disposição depois desse rejeito, né? Ou seja, quanto mais você investe na fase de desaguamento, você vai ter uma torta, um rejeito mais seco, né? E é mais fácil você dispor esse material, você consegue utilizar equipamentos menores, porque você consegue andar por cima desse material disposto, tem pilhas mais estáveis, enfim, mas tem um balanço ótimo que tem que ser alcançado aí, levando em consideração questões geotécnicas, questões de OPEX, de CAPEX, e limitação de equipamentos também. Então, esse é um ponto importante, você dar uma solução global que tecnicamente seja a melhor, né, do ponto de vista de CAPEX, de OPEX, que traga segurança operacional para depois desse material empilhado também, você não ter esse risco. E a gente tem desafios importantes aqui no Brasil, nesse sentido, especificamente aqui no Brasil, por dois aspectos principais, eu diria. Primeiro, pelo alto índice de chuva que a gente tem aqui, né, principalmente uma estação muito chuvosa. Então, tem questões relacionadas à estabilidade dessa pilha numa situação dessa. E depois com relação ao relevo também, né? Principalmente aqui em Minas Gerais, a gente tem as minerações aqui, são em áreas muito montanhosas, enfim. E coisas que, por exemplo, dificuldades que a gente não encara, por exemplo, no Chile, onde a TACRAF tem uma série de referências, né? E que lá é exatamente o contrário. A gente tem as mineradoras estão em regiões muito planas e muito secas, né? Então, enfim, esse aspecto do que fazer com o material após o desaguamento, ele tem que ser analisado, tem que ser levado em consideração, e muitas vezes a gente não vê falar muito nisso, né? Todo mundo está muito focado na parte de desaguamento, né? Vou secar o meu rejeito e depois o que eu faço com isso, né? E o que o Thiago estava dizendo aí inicialmente era que em operações menores, muitas vezes a solução pode ser mais simples, mais manual, vamos dizer assim, né? Você joga esse rejeito no chão, vem com uma pá carregadeira, joga no caminhão e esse caminhão leva esse material para algum local. De repente até uma cava já existente que você pode jogar esse material lá, não teria tanto problema, né? Mas quando a gente começa a falar de grandes volumes, né, essa operação se torna inviável. E aí é necessário você levar esse material por transportadoras de longa distância, enfim, tem que ser equipamentos removíveis, né, porque a cada momento você está jogando numa área diferente. Então, enfim, todo esse estudo nós fazemos também em apoio à parte de desaguamento da Delcor. Como é que a mineradora pode projetar isso? Quer dizer, ela também ela deve ter uns parâmetros dela, mas ela não sabe bem como é que ela vai conseguir manusear esse material. Qual seria a opção? Quer dizer, como é que vocês planejam essa questão, né, junto com a mineradora para dar uma solução para esse material, esse rejeito, né, que é seco ou com até 20% de água, né? Quer dizer, como é que vocês projetam isso? Como é que, eu imagino que para cada substância também deva ter uma variação de como tratar isso. Eu queria que você explicasse um pouco como é que a mineradora pode enxergar a melhor solução para ela nesse caso do manuseio do rejeito. Normalmente no plano das mineradoras já existem as áreas delimitadas para serem utilizadas para essa deposição, né?
Então a gente parte de um estudo já pré-definido pelas mineradoras, né? Normalmente é assim, e com base nisso as distâncias que são determinadas e os tempos também, né, previstos para se encher essas áreas, e enfim, a gente planeja os equipamentos dessa forma e produz algumas alternativas para dar à mineradora esse sentimento aí de balanço entre CAPEX e OPEX, tempos de movimentação dos equipamentos. Então, enfim, esse é um planejamento que ele é feito em etapas, né? Normalmente são planos aí de alguns anos, né? Durante um certo tempo, essa vai ser a área de deposição, eu vou construir um transportador que liga a estação de desaguamento até uma casa de transferência, até no meio do caminho, dali eu saio com outros 2 ou outros 3 transportadores removíveis também, na ponta dele eu vou ter um spreader que vai jogar esse material nessa região, nessa área, né? De tempos em tempos eu tenho que relocar esses transportadores, então esse planejamento ele é feito junto com o planejamento da evolução da mina também, né? Então é um trabalho muito em conjunto com as mineradoras, né? Vale se dizer também que não tem uma solução padronizada, né? Uma receita de bolo que se aplica em todos os casos. Cada mineradora tem sua condição mineralógica, tem o seu processo. Então, assim, o que a gente recomenda e o que a gente vem trabalhando é sempre estudar também o material do cliente, fazendo teste de espessamento, faz o teste de filtragem e depois a Tacraf estuda realmente a melhor forma de empilhar aquele rejeito, quais são, inclusive, as tecnologias mais aplicadas, mais recomendadas para aquela aplicação. Entendi. Tiago, quais são os equipamentos básicos a serem adotados num processo desse? De todo o processo, desde da separação até o manuseio do rejeito. Quer dizer, eu queria que se dispõe aí de equipamento. Augusto, uma estação de filtragem, vamos dizer assim, né? Você recebe um material que pode vir de uma deslamagem ou rejeito da flotação, isso para minério de ferro, né? Você tem que combinar esses rejeitos ou, às vezes, até filtrar eles de forma separada. Então, mas de forma assim, simples, além de bombas, né, toda essa parte de compressores, tal, é importante você ter um espessamento para você corrigir a densidade. A filtragem, realmente, ela é muito sensível à densidade, a concentração, a porcentagem de sólidos que você entra nele, isso né, o seu tempo de ciclo da filtragem, ele é totalmente proporcional à quantidade, à concentração de minério que você está entrando nesse filtro. Então, o espessamento para você corrigir, depois você tem a filtragem propriamente dita, e aí toda a parte de manuseio, para a correta disposição desse material aí, seja numa cava ou numa outra área. E aí na parte de manuseio de equipamentos tem transportadores convencionais, tubulares, pontes móveis, spreaders, enfim, a quantidade, a variedade de equipamentos realmente é muito grande, e é o que o Thiago falou, é um estudo que é feito com base nos requisitos do cliente, com base nas propriedades do material que vai ser trabalhado, do rejeito, de análise geotécnicas, enfim, é um estudo que tem que ser feito a 4 mãos e demanda um tempo para análise de todos os requisitos e para produção de soluções de alternativas. Como tem... Pode falar, Thiago. Desculpa, Augusto, mas também, assim, e nesse processo, né, que o Marcelo comentou de achar a melhor solução, é um loop que o Marcelo, ele me mune de informações e eu vou munindo também o Marcelo de informações, como, por exemplo, para você empilhar o material, você precisa de entender o comportamento geotécnico dele. Então, se por exemplo, para você empilhar ele, você precisa de 14%. Essa informação é muito importante para mim, porque, às vezes, a minha filtragem está dando 16% de umidade ou 18%, e aí eu vou ter que lançar a mão de algum recurso técnico para diminuir essa umidade, porque eu sei que não é factível, do ponto de vista geotécnico, fazer o empilhamento nesses limites. Né? Então, é um trabalho em conjunto, assim, a parte separação sólido-líquido e manuseio mesmo tem que trabalhar bem juntos. O rejeito independe para você conseguir essa separação que você sugeriu aí de 14%, né? Que você citou, né? Quer dizer, isso depende do tipo de substância que produziu o rejeito ou independe disso? Porque a gente tem muito minério de ferro aqui no Brasil que é um
outro padrão, né, do que a indústria adota, né? Mas eu queria saber se isso também, como é que funciona para cobre, para outras substâncias. Augusto, a gente vem trabalhando realmente com vários materiais, né? Não só aqui no Brasil, mas também a gente tem uma equipe internacional que está na Austrália, Canadá, Índia, no Chile, e aí a gente tem essa equipe, realmente a gente tem vários feedbacks de como que está esses materiais, o comportamento deles, né? Por exemplo, para minério de ferro a gente tem mais ou menos essa faixa aí de 10% a 16%, vamos dizer assim. É muito importante também falar que a configuração do filtro para cada uma dessas condições é diferente, né? Para a bauxita, essa umidade realmente ela eleva um pouco, então a gente fica ali na casa de 18%, 20%, é um material mais fino. No cobre também tem a mesma característica, por volta de 16%. E assim, a tecnologia que é utilizada na filtragem é importante. Então, às vezes, por exemplo, você não precisa de lançar a mão de um filtro prensa que tem uma operação de batelada, você utiliza uma operação contínua, como um filtro horizontal, a vácuo, né, que a gente também tem no nosso portfólio aqui da Delco. Ou seja, você às vezes consegue uma relação de CAPEX e OPEX melhor. Então, essa é a visão também que a gente dá ao nosso estudo, né? Quanto de umidade que eu tenho que chegar e qual que é a melhor tecnologia do ponto de vista de CAPEX e OPEX para eu chegar naquela umidade que o cliente precisa. Então, quer dizer, o segredo está desenvolver um bom projeto para atingir o custo-benefício, né? Assim, adequado para a mineradora, né? É importante. Exatamente. O desenvolvimento prévio do que vai ser feito. Exatamente, a solução ela é totalmente customizada e dentro dessa customização, eventualmente, a gente tem que trabalhar com variações. Então, assim, numa planta, nem sempre o minério ele vem de uma mesma forma. Né? Às vezes você está lavrando um material que tem uma granulometria mais fina, ou que tem uma porcentagem de alumínio maior, de alumina. Então, assim, é importante ter também, na hora de fazer teste, o planejamento, ter uma visão dos desafios que a gente vai enfrentar na fase industrial, de aplicação industrial. Entendi. Agora, qual tem sido a abordagem de vocês para as mineradoras, né? Que trata-se de um processo novo para ela, né? Dentro da sua planta, né? Qual tem sido a abordagem de vocês para convencer, quer dizer, para dizer da importância desse tipo de projeto ser implementado? Quer dizer, tem a questão cultural também das mineradoras que ainda estão conhecendo a tecnologia. Como é que está sendo esse tratamento assim junto às mineradoras? Bom, Augusto, a gente tem várias linhas de trabalho, né? Mas ela sempre se inicia por testes em laboratório mesmo, né? Em escala laboratorial, escala piloto. Depois a gente pode ir para uma aplicação semi-industrial, fazer uma planta pequenininha, né, para ver como que é o comportamento dos equipamentos e até do material também, e aí depois fazer uma implantação de um projeto de grande porte, né, numa escala maior. Basicamente são essas fases, né? E aí, claro, entra muita engenharia para ver a melhor solução, até para a parte do Marcelo também, para ver o melhor traçado do transportador de correia, o planejamento da pilha, como que vai ser feito. Então, assim, são vários pontos que têm que ser analisados, mas eu diria que tudo começa ali pelo teste, para você entender qual que é o tamanho do seu problema, né? E quais são os objetivos que você precisa de chegar. Você traçar objetivos também é muito importante. Legal. Eu queria que o Marcelo falasse também um pouco assim dessa. A gente viu muitos projetos recentemente caminhar com relação à separação de rejeito, mas essa questão do manuseio ainda avançou menos do que a parte da implantação da separação. Eu queria que o Marcelo explicasse como é que está essa abordagem, como é que ele está vendo esse avanço dentro das mineradoras. Augusto, inicialmente sim, eu concordo com você, as demandas que chegaram até nós foram muito mais do ponto de vista de desaguamento, né, do que do manuseio, a preocupação inicial era essa. Mas à medida do que o tempo foi passando, os estudos foram se aprofundando, as empresas foram entendendo melhor os desafios que existem nesse processo,
começaram também a surgir demandas e estudos, ou seja, as mineradoras contratando estudos, as casas de engenharia, para estudar também a parte de deposição, principalmente as mineradoras com maior volume, né? Então, a gente vê, enfim, várias mineradoras que nos procuraram para solicitar apoio nessa parte de manuseio e deposição do material, e é uma coisa que quase ninguém, de fato, tem a oferecer, eu diria, né? A gente está sendo bastante demandado nesse tipo de análise, e é uma análise muito importante, porque você, tendo pequenas variações, por exemplo, no percentual de umidade que sai da planta de desaguamento, isso tem grandes impactos nos equipamentos necessários para fazer empilhamento. Né? A gente está falando de coisa de 3, 4% de variação de umidade. Isso pode determinar um equipamento que seja 5 vezes mais pesado que o outro. Né? Tudo porque você não pode trafegar, andar em cima da pilha com umidade um pouco maior. Então, enfim, isso é uma tendência, eu acho que vai surgir cada vez mais. As empresas vão se dar conta de que, a não ser aquelas que tenham operações menores, né, que consigam atender as suas demandas simplesmente jogando no caminhão, como eu dei o exemplo anteriormente, né, jogando numa cava existente, mas empresas com volumes consideráveis vão ter que se preocupar com isso, sim, né, sob pena da gente não falar mais, por exemplo, em acidentes com barragens, mas falar de acidentes de deslizamento de pilhas, né? Isso é tudo que a gente não quer que aconteça, né? Então é muito importante que essa análise seja feita, sim, com gente que possa dar subsídio para que a melhor solução seja adotada. Bom, é um sistema que, né, ele tem o objetivo final de aos poucos ir acabando com as barragens de rejeito, né, nas plantas, né? É possível isso, vocês enxergarem que isso é uma volta, é um caminho sem volta, que todo mundo vai ter que passar por esse processo, vai ter que entender isso. Como é que você prevê agora essa questão, né, da separação do rejeito, né, e do manuseio desse rejeito e esse retorno da água? Como vocês avaliam que vai ser daqui para frente? Eu imagino que o Thiago vai dizer parecido com a minha opinião, mas assim, esse tipo de procedimento, de tecnologia, de equipamentos, etc., não é uma novidade, na verdade, no mundo, né? É uma novidade aqui para nós no Brasil, né? Para a atividade mineradora no Brasil, né? Que a gente sempre teve, enfim, pode analisar por vários motivos aí. Ou muita área, ou possibilidade de fazer barragens. Em outros países já se utiliza desaguamento, empilhamento a seco há muito tempo, né? Enfim, a gente tem. Outro dia eu estava vendo uma foto de um filtro prensa, obviamente que um negócio muito rudimentar, né? Mas de 1908, uma coisa assim, na Austrália, né? Tudo manual, etc. Mas enfim, esse tipo de procedimento já existe há muito tempo, né? E eu acredito que a gente tem visto isso, né? Um movimento muito forte, principalmente depois dos acontecimentos tristes aí dos últimos anos, os projetos novos, né? Alguns projetos já tinham licença de implantação com barragem, mas mesmo nesses casos as empresas elas têm procurado fazer estudos para não seguir por esse caminho. A gente não sabe onde isso vai dar, mas esse movimento, essa preocupação, ela é generalizada. Todas as mineradoras têm se preocupado com isso. A gente vê movimentos, por exemplo, da Vale, né, em realizar descomissionamento de barragem, nos processos novos dela, de repente não utilizar processos a úmido, né, processos a seco. Então é um caminho, acho que sem volta para a nossa mineração. O que você acha, Thiago? Se a gente for avaliar... Você, Thiago, fala um pouco dessa questão. Não, eu concordo também, Marcelo. Assim, a gente vê que a utilização de barragens convencionais, pelo menos aqui no Brasil, a gente começou, né, a nossa conversa falando muito sobre recuperação de água, mas a gente sabe que tem aí um drive muito forte que é a questão da segurança. E querendo ou não, a filtragem das técnicas, né, de desaguamento de rejeito é a que é mais ecologicamente correta, pela recuperação da água, propriamente dita, mas é a também que promove a melhor segurança, desde que, eventualmente, a geotecnia entre e avalie, né, a estabilidade da pilha. Mas é a que promove maior segurança. Então, assim, e como aqui no Brasil nós tivemos problemas recentes com relação a deslizamento de barragem,
E a tendência, eu acho que a tendência é muito forte aí realmente da aplicação da filtragem, não vamos dizer para todas as operações, mas para a maioria delas, com certeza. Legal. Marcelo, Thiago, gostaria de complementar alguma coisa? Só complementar, né, a conclusão, uma mensagem final nossa, enfim, que a Tenova, a Tacraf, na verdade, não é só uma fornecedora de engenharia e equipamentos, é uma fornecedora de soluções, né? Então, a solução global é importantíssimo que ela seja analisada, e levando em consideração, como o Thiago falou anteriormente, o caso particular de cada mineradora, de cada material. Não é uma solução padrão, não existe um roteiro a ser seguido, tem que ser feito um estudo sério, com base em dados a serem requisitos a serem obtidos com os estudos, e esse caminho aí ele tem que ser seguido de fato para que a gente tenha operações mais seguras, e não só do ponto de vista de desaguamento, mas também de empilhamento. Acho que essa é a mensagem final. Thiago. É isso aí, Augusto. A gente agradece a abertura desse canal para a gente bater esse papo. Em nome, né, da Tacraf aí, da Delco, a gente agradece, e se precisar, se algum cliente quiser conversar mais sobre alguma solução específica, a gente está à disposição aqui. Maravilha, agradeço vocês pela atenção. Muito bom o papo. Obrigado, Augusto. Tchau, Augusto.